De uma certa função f, sabe-se que o seu domínio é de 1 a mais infinito, a sua derivada é dada por esta expressão, e depois temos aqui uma figura 3, onde estão representadas parte do gráfico da função f, a reta r, que é tangente ao gráfico de f no ponto A, que tem abscissa 2, a reta s, que é tangente ao gráfico da função f no ponto B, que neste caso tem abscissa b minúsculo. As retas R e S são paralelas, dizem aqui, seja B a abscissa do ponto B, determine recorrendo à calculadora gráfica o valor de B. E depois temos aqui algumas indicações para seguir. Bom, vamos então fazer primeiro a 4.1, depois já vamos a 4.2 e devemos então focar a atenção também naquilo que nos pedem, mas nestes pontos que nos dizem equacionar o problema, temos que encontrar uma equação para resolver o nosso problema. Reproduzir e identificar os gráficos que forem necessários, assinalar o ponto relevante, e apresentar o resultado arredondado então às centésimas. Bom, reparem, retas tangentes a uma função, não é? Certamente, e também porque temos aqui uma função derivada, mas certamente vamos trabalhar com o tal conceito de derivada, não é? Vamos repetir então, a derivada de uma função num ponto é igual ao declive da reta tangente à função nesse ponto. Bom, então reparem, vamos supor que eu tenho aqui a equação da reta R. Tenho aqui uma expressão para a equação da reta. Vou escrever aqui a equação reduzida. Eu não sei qual é que é a equação da reta, não tenho aqui dados para saber, mas posso dizer que é igual a y igual ao declive da reta R, x mais b, o b da reta R, não é? mx mais b. Bom, e a reta S também pode ser escrita como y igual ao declive da reta S, x mais b da reta S. Bom, isto apenas para ser mais fácil eu escrever agora aqui o seguinte. Se elas são paralelas, se as duas retas são paralelas, a R e a S, então os declives terão de ser iguais, não é? E uma vez que a derivada é igual ao declive da reta tangente, bom, então nós poderemos tirar aqui alguma conclusão para chegarmos à equação que vai resolver o nosso problema. Reparem, se R é então paralelo à reta S, nós temos que os declives são iguais. O declive da reta R é igual ao declive da reta S. Bom, mas daqui nós tiramos que se a derivada é igual ao declive, f' de 2 é igual ao m de R. E o f' de B será igual ao m de S. Okay? Portanto, esta é a equação que vai resolver o nosso problema. Não será bem esta, mas será em função de x, mas tudo bem, é daqui que surge, não é? Reparem que nós o f' de 2 conseguimos encontrar. Nós temos a derivada, portanto, o que é que podemos fazer? Vamos substituir na derivada o x por 2 e encontramos o f' de 2. Ó, reparem, dá 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, mais 9 sobre 2, menos 4, ln de 2 menos 1. Ora, ln ali vai dar 0, portanto, aqui dá 4 menos 8... mais 9 sobre 2, menos 4 vezes ln de 1. ln de 1 dá 0, portanto isto vai tudo desaparecer, não é? 4 menos 8 dá menos 4, mais 9 sobre 2, menos 0, vá. Igualamos aqui denominadores e ficamos então com, menos 8 mais 9, tudo sobre 2, que vai dar 1 sobre 2. Ou seja, o f' de 2 dá 1 sobre 2. Então, nós queremos é descobrir, e é isso que então vamos agora equacionar o problema, portanto, escrever uma equação que resolve o nosso problema. Portanto, aqui deu então 1 sobre 2, não é? E aqui ficaríamos então com f' de b. Nós queremos descobrir qual é o b, que colocado ali no lugar do x, faz com que o valor da derivada vá dar 1 sobre 2. Ou seja, no fundo queremos saber qual é o x, que irá coincidir com o nosso b, que faz com que a derivada seja 1 sobre 2. É esta a nossa equação, ok? Se escrevemos aqui a equação, a expressão da derivada, fica x ao quadrado, menos 4x, mais 9 sobre 2, menos 4 ln de x menos 1, igual a 1 sobre 2. Bom, agora é para resolver graficamente. Portanto, vamos colocar um referencial. Vamos à calculadora, introduzimos então esta nossa função, portanto o y1 igual a x ao quadrado menos 4x mais 9 sobre 2 menos 4 ln de x menos 1. Introduzimos também a reta y igual a 1 sobre 2, portanto vamos colocar na calculadora duas funções e depois vamos ver onde é que elas se interceptam, não é?
Portanto, poderemos colocar uma janela de acordo com o nosso enunciado, portanto, com o domínio, reparem, vai de 1 a mais infinito, não é? Isto é a janela, portanto, o x mínimo podem colocar 1, o x máximo podem colocar, por exemplo, 5, isso podem ir experimentando, não é? Atenção que isto não quer dizer que o x pertence de 1 a 5, isto é apenas a janela da calculadora. Até podem escrever antes, então, desta forma. Porque reparem, o nosso domínio vai de 1 a mais infinito, não é? O domínio da função. Podem colocar, então, o que eu aconselho é escreverem mesmo o menu da vossa máquina. Portanto, há máquinas que têm x mínimo, colocam 2 pontos e colocam, então, por exemplo, 1. Também poderia ser 0 aqui, não é? X máximo, colocam, por exemplo, 5. Primeiro podem experimentar com a janela padrão, não é? De 0 a 10, de menos 10 a 10, no y também, e depois vão ajustando até encontrarem, até verem bem a vossa função. O y mínimo podem colocar, por exemplo, menos 2, o y máximo podem colocar para ver bem a função. Reparem que nós queremos saber quando é que ela é igual a 1 meio, não é? Podem colocar 1 ou 2 também. Portanto, isto é um pouco... Não muda muita coisa se colocarem esta janela ou outra que anda aqui nesta proximidade. Portanto, vocês vão ver então uma função com este aspecto. Não é uma parábola, mas a parte que vão ver terá um aspecto idêntico a este. Esta é então a nossa derivada, ok? F'. E depois introduzem também então a reta y igual a 1 sobre 2, que vai dar então uma reta a passar aqui no 1 sobre 2, não é? Passar aqui no 1 sobre 2 e que vai tocar a nossa função aqui em 2 pontos, não é? Claro que se nós não estamos a ver, eu vou até alterar aqui uma coisa, se colocamos esta janela de 1 a 5, eu não estou a ver na minha máquina ali o eixo dos y, não é? Estou a ver, vou colocar até um tracejado, porque estou a ver uma linha que não é o meu eixo, não é? Porque reparem, eu coloquei na máquina, coloquei ali de 1 a 5. Bom, mas o que interessa é que estamos então a ver aqui a reta y igual a 1 meio, que vai tocar a função aqui em 2 pontos. O primeiro deles não nos interessa, faz sentido no contexto do problema, reparem, é a primeira solução, é esta, é onde os declives são iguais, não é? E portanto é este 2, e portanto nem sequer vamos assinalá-lo. Eu agora ia ali marcar, mas não convém marcar este, porque este não é a nossa resposta, ok? Este não é a nossa resposta, portanto o que vamos marcar é a resposta que nos interessa. Eu agora ia ali fazer referência àquele ponto, mas não é sequer aconselhável. O que devemos marcar então é assinalar bem o ponto que é a resposta ao nosso problema, que é este, ok? Portanto, que vai ter então ali uma abscissa, que é o nosso B, que será, neste caso, arredondado então ali às centésimas, 4,14, ok? O que não impedia que pudessem marcar aqui a abscissa também deste ponto, mas este tem que estar salientado, bem assinalado, ok? Esta é a resposta que nos interessa. É claro que a reta interseta a derivada então aqui neste ponto e neste. Este primeiro é então o de abscissa 2 e depois é a nossa resposta ao problema, ok? E, portanto, era isso que faríamos. Equacionar o problema é esta parte aqui. Portanto, esta é a equação do nosso problema. Isto teria obrigatoriamente que ser escrito. Depois, vamos seguir aqui os pontos e responderiam a tudo isto. Reproduzir e identificar os gráficos que tiver necessidade de visualizar. Portanto, está aqui a derivada e depois está a reta y igual a 1 sobre 2. Assinalar o ponto relevante, que é este. Apresentar o valor de B arredondado às centésimas. Portanto, o que vamos dizer aqui é que o valor de B é 4,14. Resposta final. Ok? Bom, então vamos passar à 4. Tal como a figura sugere, o gráfico da função f tem um ponto de inflexão. Determina a abscissa desse ponto recorrendo a métodos exclusivamente analíticos. Reparem que estamos a falar desta figura, não é? Tal como a figura sugere, temos aqui um ponto de inflexão, que é quando a função muda de concavidade. Reparem, o que estão a pedir é então esta abscissa do ponto de inflexão. A função tem a concavidade voltada para baixo e depois deste ponto está voltada para cima. Bom, é isso que vamos então calcular, aquele ponto, ok? Bom, como é que estudamos os pontos de inflexão e as concavidades? É a segunda derivada. É isso que vamos fazer então, a segunda derivada da nossa função, que é fazer apenas mais uma derivada, porque já temos a primeira. Então já temos uma derivada, como queremos a segunda, basta derivar mais uma vez, não é? E é isso exatamente que vamos então fazer a derivada desta função. Reparem, então ficará a derivada de x ao quadrado menos a derivada de 4x
mais a derivada de 9 sobre 2, que é uma constante, vai dar 0, né? Menos 4 ln de x menos 1 também a derivar. Vamos derivar agora cada uma destas funções que aqui temos. X ao quadrado é uma potência, o 2 passa para trás, 2x baixa um nível ali ao 2, fica 2 menos 1 dá 1, ainda ficaria com a derivada da base, mas a derivada de x dá 1, portanto, ficamos assim. A derivada de 4x dá 4, a derivada de 9 sobre 2 é uma constante, dá 0, a derivada de uma constante dá 0, menos, e agora temos aqui a derivada de um produto. Reparem que quando um dos fatores é constante, tudo fica mais simples, mas eu vou aplicar a forma. Fica a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. É isto então que vamos fazer, e ali vai dar 0 no 4, né? Vai anular tudo isto. E portanto iremos ficar com 2x menos 4, menos, e vou abrir o parênteses novamente, agora fica 4 vezes, e vou fazer, é este 4 aqui, este que eu aqui coloquei, e vou fazer a derivada do ln, que fica a derivada do que está lá dentro a dividir pelo que está lá dentro. Ok? Ficamos então assim com isto. E agora, o que vamos fazer é, portanto, 2x menos 4, menos 4 vezes a derivada de x menos 1 dá 1, porque a derivada de x dá 1 e a derivada de menos 1 dá 0, portanto fica 1 sobre x menos 1. Ok? Agora poderemos simplificar aqui a derivada, uma vez que o objetivo é calcular os zeros de seguida, poderemos então igualar aqui denominadores. Primeiro multipliquei então aqui o 4 nesta fração, está sobre 1, a multiplicação é direta, não é preciso igualar denominadores, mas agora podemos igualar aqui denominadores para tudo ficar mais simples. Então vou multiplicar aqui por x menos 1, o 2x vai ficar 2x vezes x menos 1, menos 4 vezes x menos 1, menos 4, tudo sobre x menos 1. Ok? E vamos fazer as contas, vou fazer aqui a distributiva, e aqui deste menos 4 também, a ver o que é que isto dá. Fica então 2x ao quadrado menos 2x menos 4x mais 4 menos 4 sobre x menos 1. Ok? Este 4 menos 4 dá 0. 2x ao quadrado menos 6x, tudo a dividir por x menos 1. Ok? Bom, agora o que pretendemos é os zeros da segunda derivada. F duas linhas de x igual a 0. Então, vamos aqui colocar 2x ao quadrado menos 6x sobre x menos 1 igual a 0. Ou seja, fica 2x ao quadrado menos 6x igual a 0 e x menos 1 diferente de 0. E isto irá dar... reparem, quando temos uma fração igual a 0, poderemos garantir que o numerador terá de ser 0 e o denominador, por uma questão de domínio, terá de ser diferente de 0. E reparem que aqui este x menos 1 diferente de 0 já está garantido porque o domínio é de 1 a mais infinito, portanto isto nunca poderá ser 0. Aqui vamos colocar, por exemplo, o x em evidência, até daria o 2x, mas posso colocar só o x. Fica então 2x menos 6 igual a 0 e x diferente de 1, o que já está garantido então pelo domínio. Ok? Aplica aqui a lei do anulamento do produto, x igual a 0 ou 2x menos 6 igual a 0. E agora, reparem, dá então x igual a 0, que não pertence ao nosso domínio, portanto não nos interessa esta solução. E fica x igual a 3. Reparem, o menos 6 vai para o outro membro, fica 6. O 2 passa a dividir, 6 a dividir por 2 dá 3. Portanto, este é o nosso zero da segunda derivada, então é o candidato a ser ponto de inflexão, ok? Como é o único, terá mesmo de ser aquele. Não temos outra opção e, portanto, aqui nem seria necessário fazer a tabela, porque já nos estão a dizer que existe um ponto de inflexão. Qual é que é a sua abscissa? Portanto, bastaria dizermos isto, ok? Bastaria, então, dar como resposta o seguinte, eu vou escrever, então, aqui, ok? A abscissa do ponto de inflexão, de f, é 3. A abscissa é 3, ok? Ok? Dado que poderiam ainda completar, eu agora não vou escrever, mas poderiam dizer, uma vez que é o único valor de x que anula a segunda derivada. Ponto final, ok? Portanto, uma vez que não pede para estudar as concavidades, não é? Pede só para calcular a abscissa do ponto de inflexão. Portanto, poderíamos ficar por aqui.
Talvez estivessem agora com a ideia de fazer a tabela das concavidades. A pergunta não exige isso. Eu também, como não tenho aqui muito espaço, também não vou fazer, ok? Então, até uma próxima!